programa é patrocinado por Learn to Be. Quem somos, do que gostamos, o que queremos na vida, são questões que vão surgindo aos adolescentes e para as quais nem sempre temos uma resposta. Já teve algumas dúvidas ou os seus filhos atravessam esta fase? Envie-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. A adolescência é a fase entre a infância e a idade adulta que vai dos 10 aos 19 anos, em que se assiste a um desenvolvimento físico, mental, emocional, social e sexual. Com tantas mudanças, surgem muitas dúvidas que nem sempre os pais conseguem responder. No programa de hoje abordamos algumas destas questões que vão ser respondidas pela doutora Salomé Brito, psicóloga. Olá, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Precisamente, como dizia no início, esta é uma fase de descoberta de nós próprios. Quando é que tomamos consciência daquilo que somos? É uma pergunta interessante, sem dúvida. Ou seja, temos aqui que diferenciar o que é ser-se no mundo e o estar no mundo, que são duas realidades diferentes. Ou seja, vamos pensar na relação do bebê com a criança, o estar no mundo, em que a criança vai se sendo refletida através da mãe e através dela vai interagindo e vai construindo o seu lugar no mundo. E vamos falar aqui de outra questão, que é o estar-se no mundo e viver-se no mundo, não é? Ser-se do mundo. E aqui já estamos a falar da questão da consciência, ou seja, a consciência já é uma capacidade da mente, é psique, não é? E vai requerer aqui outra maturidade psicológica que vai ser alcançada mais tardiamente. Ou seja, a consciência onde tudo ocorre. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos a avaliação do mundo, que a influência que do mundo tem em nós e que nós temos no mundo e tiramos as nossas próprias ilações. E nesse sentido é uma capacidade já avançada, não é tão precocemente, já vai ser mais tarde. Daí falarmos que esta fase que nos traz cá hoje, o tema que nos traz cá hoje, é uma fase da busca da identidade, porque é também, segundo o desenvolvimento do nosso próprio aparelho psíquico, não é? A fase em que nós começamos a pensar por nós, a criar as nossas próprias ideias, e isto às vezes gera algumas crises. Exato. Ainda assim, o autoconhecimento não é algo que nós vamos descobrindo ao longo da vida? O autoconhecimento, na minha opinião, deverá ser aprofundado ao longo da vida, sem dúvida. A célebre frase atribuída a Sócrates, não é? Conhece-te a ti, não é? É a chave para o conhecimento. E nesse sentido, conhecendo-nos a nós, tomamos decisões mais acertadas e mais satisfatórias, não é? Só com o autoconhecimento será possível, então, fazer frente aos desafios da vida. E vamos pensar no seguinte: nós vamos crescendo, realmente vamos tomando conhecimento de nós, não é? As dificuldades vão aparecendo, vamos investir muito no mundo do trabalho e por aí fora, não é? Para estarmos à altura, e muitas vezes isso faz com que nós desinvestimos um pouco nesse nosso autoconhecimento. E quando por algum motivo acontece alguma situação que nos põe à prova as nossas próprias capacidades e limitações, por vezes há os sabotadores da mente que nos vêm dizer: vê lá, se calhar. E nessa altura, uma boa dose de autoconhecimento seria necessária para podermos então passar ao passo seguinte. Exato. Nesse sentido, sim, concordo consigo, que o autoconhecimento deverá ser um investimento, não é, contínuo, porque todos os dias estamos a passar por novos desafios, todos os dias vamos precisar dessas ferramentas, de as pôr à provas, para além de que só evoluímos quando testamos os nossos próprios limites e nos mantemos neste movimento. Há quem diga que os problemas da adolescência são uma coisa da era moderna, Exato. que antigamente, logo desde cedo, começavam a trabalhar, a criar família. O que é que acha? Acha que, de facto, é uma questão que sempre houve e hoje temos mais consciência ou desvalorizava-se? Qual é o seu comentário? Nesse sentido, existe realmente esse mito, não é? Ou seja, as famílias sempre passaram por esta fase, não é? E
E a família, ao longo das gerações, foi passando por muitas modificações às quais teve que se adaptar, não é? O modelo familiar por si só já contempla uma série de outros subsistemas, não é? E eles autorregulam-se entre eles através dos comportamentos dos seus membros. Pensando nisso, também somos influenciados por dois eixos, ou seja, o vertical, que vem daquilo que trazemos dos nossos pais, não é? Os valores e por aí fora, e que acabam por regular estes sistemas, mas também os horizontais, que são o quê? São todas aquelas situações esperadas, não é? E inesperadas com as quais nós nos vamos deparar e que vão com certeza criar crise. Neste sentido, a adolescência poderá ser assim considerada uma crise normativa. Agora, a forma como estes dois eixos vão converger é que vai fazer toda a diferença. Nesse sentido, podemos dizer que, para algumas famílias, essa convergência cria menos crise, porque a olham como uma oportunidade de crescerem todos, não é? Quer coletivamente, quer individualmente, e para outras poderá não ser assim. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, eu penso que hoje em dia o que acontece é a puberdade está-se a dar cada vez mais cedo, e a transição para a idade adulta está-se a dar cada vez mais tarde. Isso sim é uma realidade. Agora, isto da adolescência ser mais difícil ou menos difícil, isso tem muito a ver depois com a forma como a própria família vai encarar este processo de transição. Precisamente no que estava a falar de cada vez mais, a adolescência ser mais tarde, no fundo. Sim. O lado económico, que muitas vezes impede que os filhos mais cedo possam sair, ter a sua casa, ter o seu espaço, ter a sua independência e autonomia. Quais as consequências disto também nessa evolução de passarmos de uma fase de jovem para jovem adulto? Jovem adulto. Exato. Se me reportar ao estudo feito agora pela Fundação José Manuel dos Santos, reportando a 2021, aquilo que nos foi dito foi que sim, realmente cada vez os jovens estão a sair de casa mais tarde, não é? E curioso, as mulheres conseguem sair um bocadinho mais cedo que os homens. Isto é um dado que também foi possível verificar. Isto vai fazer com que o projeto de vida também comece a ser mais trazido. Para além desta tradição se fazer mais tarde, este processo também de vida adulta também vai ser mais tardio. E não existe, por assim dizer, um futuro planeado ou previsível, não é? Estas condições vão fazer com que os jovens fiquem com uma grande insegurança, não é? De se aventurarem num futuro pela precariedade laboral e tudo mais, e ficam muitas vezes na casa dos pais, mas gera também sentimentos no que toca à autoeficiência, dúvidas e por aí fora, que levam muitas vezes às depressões, não é? E temos, depressões e ansiedades, e falando nisso, temos uma grande percentagem dos jovens, hoje em dia, medicados, cerca de 12%, se não estou em erro, assumem que estão medicados ou já tomaram medicação, e 40% destes jovens dizem que estão abaixo ou muito abaixo das expectativas que tinham relativamente a um futuro. E sem dúvida isto, do ponto de vista da saúde mental, é preocupante. E esses casos... Por exemplo, no caso de alguns jovens que entram na universidade fora da sua cidade, estão habituados, fazem o curso fora, estão habituados a essa autonomia, mas depois, seja porque não conseguiram um emprego imediato, têm que regressar à casa dos pais e não conseguem ter o seu espaço. Também nesses, há essas questões que de se sentirem menos valorizados, de não conseguirem ter esta autonomia? Exatamente. Isto muitas vezes, o regressar à casa dos pais é encarado como um falhanço da própria pessoa, não é? E leva a que muitas vezes estes jovens possam investir em demasia nos seus trabalhos, nos seus estudos, que não tem nada de mal, mas depois do ponto de vista da psicologia possam realmente entrar em burnouts, mais ansiedade e pronto. E isto, neste sentido, é muito preocupante. Aqui a família terá um papel também fundamental no sentido de lhe proporcionar esse regresso, para não ser sentido como essa falha do eu falhei, não é? Ou o que é que eu fiz que poderia não estar certo. Ou seja, validar esses sentimentos que esse jovem adulto possa estar ali a criar, não é? De forma a minimizá-lo. Ou seja,
vamos deixar os determinismos de lado. Não existe um emprego para a vida, não existe uma carreira para a vida. Existem muitos outros ramos que podem ser explorados, não é? E às vezes o facto de voltar não quer dizer que falhamos, quer apenas dizer que temos a oportunidade de recomeçar e se calhar recomeçar de uma outra forma. E com o apoio da família, Exatamente, não é? que é imprescindível. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Começamos com o Pedro Mateus, de 55 anos, de Oeiras, que nos envia uma questão por e-mail. O meu filho de 13 anos tem comentado que a maioria dos amigos já sabe que área escolher no 9º ano e ele não. Sendo boa aluna, letras e as ciências, também para mim é difícil direcioná-lo. A quem me devo dirigir para o ajudar? Ok. Podemos pensar nesse jovem, não é? E tudo aquilo que o rodeia, todas as pressões sociais que o rodeia. E realmente é muito difícil ser esse jovem nesta altura que se tem que tomar decisões, não é? Porque se pensa nas decisões para a vida, tal Exato. e qual como falávamos ainda agora. Ou seja, é importante conversar-se sobre aquilo que o jovem realmente sente e validar os seus sentimentos, as suas inseguranças, os seus medos, os seus receios, mas também validar as suas competências e depois, através dessa conversa aberta, desse diálogo, em que deverá estar presente sempre uma escuta ativa do jovem, tentar, de alguma forma, através de questões que o façam refletir, poder tomar as suas próprias decisões. Nem sempre é um processo fácil e, nesse sentido, existem psicólogos com a vertente direcionada para a orientação e por aí fora. Mas, numa primeira instância, se calhar, a abertura a esse diálogo, a validação desses sentimentos, desses medos, desses receios, poderá ser o ponto de partida. Apesar de ser uma decisão que é tomada muito cedo, lá está numa fase em que eles muitas vezes nem sabem muito bem o que são e o que querem, de facto é importante haver esta orientação, mas imagino também seja importante, porque falávamos há pouco do falhanço, de lhes dizer, podes seguir este caminho e a qualquer altura da vida, se quiseres mudar, mesmo que isso implique perder um ano escolar, isso não é o fim do mundo. Exatamente, exatamente. É preciso que exista esta abertura, é preciso... O jovem deve ser validado em 3 grandes áreas, ou seja, perceber que os pais estão disponíveis, não é? Perceber que também os pais se preocupam, estão presentes, não é? E validar muito bem os seus sentimentos nesse sentido, mas perceber que também que estão lá para apoiar naquilo que realmente fizer falta. Isto vai tranquilizá-lo. Isto vai tranquilizá-lo e vai levá-lo a experimentar e, ao experimentar, poderá tomar novas opções, não é? E o mundo do trabalho e o próprio curso poderá depois levá-lo a outros caminhos, porque os estágios proporcionam isso mesmo, esta experimentação deste mundo das profissões, não é? E depois poder escolher um ramo de entre muitos onde o jovem se possa sentir bem, não é? Exato. Todos os dias nós vemos novas profissões a surgir, como vemos outras a serem extintas, ou seja, há aqui muita oportunidade, não é? Não tem que haver, à partida, um curso para a vida. E cada vez mais sinto que é necessário, com estes jovens, nesta tomada de decisão, deixar isto bem claro. Neste caso, como o filho do Pedro, é importante às vezes estes jovens falarem dentro do núcleo familiar, de amigos, do que é que fazem, como é que é o seu dia-a-dia, para também lhes abrir esses horizontes? Sim, sem dúvida, muito importante. Aliás, nos programas que por vezes leciono na escola, para ajudar os jovens nessas escolhas, eu falo sempre muito nessa questão. Vejam junto dos vossos pais, vejam junto do círculo de amigos dos vossos pais, alguém que possa estar na profissão que vocês ambicionam chegar, não é? Mas mais importante que isso é esta experimentação que falava há pouco, o poder passar o dia com, não é? E muitas vezes proporcionar este dia para que o jovem possa perceber aquilo que realmente são as funções inerentes àquela profissão, as saídas que poderá ter. Isto é muito importante para o jovem, não é? Sentir-se mais afirmado nas suas escolhas. E então, sim, sem dúvida, é muito importante que ele faça isso, mas é muito importante também, tive uma situação muito curiosa nesse sentido, que ele perceba que não é só o status da carreira. Sim. Ok? Que ele pode ser muito feliz em qualquer outra área, ok? Porque eu tive, por exemplo, jovens que me diziam Salomé, eu quero muito ser advogada. E eu disse, ok, as implicações que isso vai ter de futuro? É um curso que vais ter que sempre estudar, vais ter por aí fora.
E elas não se tinham tinham essa lembrado, noção, não tinham não é? essa noção. Elas só sabiam era que a vizinha, que era advogada, usava malas e andava em carros e por aí fora, não é? Então é preciso que isto também fique claro, não é? Porque nem sempre o status é aquilo que nos dá a satisfação. Existem tantas outras coisas como a realização pessoal e profissional, que é tão mais importante que o próprio status. Exatamente. Vamos então a outra questão. Susana Castro, de 47 anos, do Porto, que diz: temos a possibilidade económica de ter a nossa filha num colégio privado à nossa escolha, minha e do pai. E ela sempre gostou de estudar lá. Entretanto, algumas amigas vão sair do colégio e passar para uma escola de ensino público. Ela começou a dizer que também quer sair e passar para a mesma escola para onde vão as amigas. Tememos que ela esteja a criar uma expectativa que depois não se concretiza e que queira mudar, não por ela, mas porque as amigas vão mudar. O que devemos fazer? Ok, os amigos e as influências, não é, dos pares são sempre aqui, vamos lá dizer, uma preocupação para os pais. Exato. Não é? Uma grande preocupação para os pais. Aqui neste caso, pronto, é uma grande preocupação, mas não podemos deixar de nos lembrar que é através desse grupo de pares que o jovem também vai desenvolver o seu psicológico, crescer, não é? as suas habilidades sociais, de estar com o outro e tudo mais. E que isso é imprescindível para ele, para o seu normal funcionamento e para o seu normal crescimento, não é? Para além de que o sentimento de pertença que eles adquirem através deste grupo de pares vai-lhe dar mais seguranças para as suas escolhas futuras. Para além disso, vai também ajudar a vencer aquilo que é típico desta idade, que é o sentimento de solidão. Os jovens querem vencer esse sentimento de solidão. Neste sentido, será muito importante conversar através de um diálogo aberto com esta jovem e perceber realmente aquilo que ela sente, aquilo que ela possa estar a sentir neste momento, os seus medos, mas também os medos da sua mãe, os medos dos seus próprios pais nesta transição, não é? Ou seja, este processo da adolescência é um processo contínuo em que nós estamos a dar e a tirar, a aproximação, afastamento, Exato. não é? E através disto é que o jovem vai conseguir depois criar e emancipar-se relativamente aos pais. E nós queremos que eles, nesta idade, tomem as suas próprias escolhas, não é? É isso que nós queremos, mas muitas vezes é-nos difícil abrir mão, não é, desta liberdade. Sentimos que de alguma forma o estamos a perder, não é? Exato, e que se perde um bocadinho o controlo. Exatamente. Mas esta questão do controle também acaba por ser contraproducente, não é? Porque depois não os permite crescer. Ou seja, um bom equilíbrio aqui seria fundamental, mas numa primeira instância, se calhar, perceber quais são os reais medos, sentimentos que esta jovem tem nesta escolha, perceber a sua opinião, sem direcionar, para que não se dê aqui um choque, não é? Entre aquilo que são os desejos dos pais e os desejos do jovem, não é? E depois, em conjunto, poderem tomar assim uma decisão que agrade a ambos. Conseguisse uma negociação, por assim dizer. Muitas vezes, lá está, queremos que eles sejam autónomos, mas não queremos que eles saiam do ninho. Exatamente. No entanto, imagino que muitas vezes, porque falávamos destas mudanças e das influências, muitas vezes o que se tem medo não é tanto as influências dos outros, neste caso, porque é uma mudança de escola que até pode ser benéfica, mas o problema das drogas, o problema, às vezes, até da violência no namoro que é camuflado. É importante sempre haver este diálogo para que o jovem sinta que os pais estão ali para ele. Exatamente. O diálogo é sempre o ponto de partida para tudo, não é? Agora, também temos que ter presente que nem sempre os jovens querem conversar. É preciso criar-se aqui, estreitar-se uma relação e às vezes isso faz com que tenhamos que recorrer a recursos mais criativos para lá chegar, não é? No sentido de abrir aqui o espaço ao diálogo. E depois é assim, uma conversa aberta e franca sobre os temas, no sentido de perceber o que é que o jovem pensa acerca daquele tema, o que é que ele pensa acerca daquelas escolhas, mas no sentido de perceber, não de impor, não de dar lições de moral, porque muitas vezes incorremos no erro de querer mostrar através da moral e por aí fora. Não, aqui no sentido de informar, porque um jovem informado terá menor probabilidade de fazer as escolhas erradas. E é preferível que ele tenha essa informação através dos pais do que possa ter essa informação de outros meios e que ela possa ser errada.
Vamos a mais uma pergunta do Bruno Tavares, de 52 anos, de Setúbal. Cá em casa sempre conversámos abertamente com os nossos filhos sobre tudo e temos por hábito partilhar como foi o nosso dia. Desde há uns tempos o mais novo, com 14 anos, não nos conta nada e se insistimos, responde torto. Em grande parte das conversas finge que não ouve, insistindo em fazer as coisas à maneira dele. Muitas vezes ficamos sem paciência e não sabemos muito bem como agir, uma vez que os outros não foram assim. Isto, cada filho tem a sua personalidade e é diferente. Exatamente. Olha, estamos a falar de um jovem de 14 anos, correto? Então, este jovem está ali a passar a primeira fase da adolescência, em que é normal, ele precisa do seu espaço, precisa do seu tempo para se autorregular, quer emocionalmente, quer socialmente, pensar nas suas relações e por aí fora, não é? Ou seja, este espaço às vezes é fundamental para o jovem. Agora também é fundamental os pais estarem presentes e poderem participar deste crescimento, não é? E este silêncio às vezes torna-se ensurdecedor para os pais, não é? Porque é aquela questão que falávamos já há pouco, parece que se perde aqui um bocadinho o controle, não é? Neste sentido, se calhar iríamos pensar quais são as abordagens que estávamos a fazer a esse jovem, que tipo de narrativas é que estamos a usar, porque muitas vezes, com o melhor das intenções, nós estamos aqui a forçar um diálogo através da moral, dos sermões, como eles dizem por aí fora, e não estamos a saber descer ao jovem com o mesmo valor, o mesmo respeito, a validação dos seus sentimentos. E ele, nesse momento, o que vai fazer é fechar-se, não é? Aqui teríamos talvez que recorrer, na minha opinião, àquilo que são os princípios de uma parentalidade consciente, de igual valor, de igual respeito, e tentar através daí abrir então a porta para o diálogo, não é? Mais uma vez vai-se ter que recorrer com certeza aqui a recursos mais criativos, não é? E isso só se consegue realmente a partir da criação de um grau de confiança. Através desta parentalidade mais consciente, penso que será possível lá chegar. E depois será arranjar os momentos mais apropriados para o fazer, não é? Uma refeição diária, como se falava, pode ser um momento de partilha, mas depois fará falta também os momentos mais a dois, pai-mãe, pai-filho ou mãe-filho, não é? Em que os assuntos possam ser falados com maior descrição, não é? Exato. Não tanto diante dos membros todos da família, mas expondo-se à frente da família, não é? Mas de uma forma mais privada. E isso pode acontecer de múltiplas maneiras. Falava aqui nos recursos criativos. Podemos pensar, por exemplo, fala-se de forma negativa da geração de tecnologia e por aí fora, mas pode ser um recurso. Uma jogada de PlayStation com o filho pode abrir ao diálogo, pode abrir ali, enquanto partilham um jogo, poder-se começar ali a criar a conversar. Ou seja, passamos ali um bocadinho do companheirismo para aquilo que realmente queremos, mas tendo sempre presente que tipo de linguagem, que tipo de abordagem, que tipo de narrativa é que estamos a usar, não é? Não vamos falar como se fosse uma criança. Vamos falar de igual para igual, vamos abrir aqui o espaço à comunicação, que ele se sinta realmente que é respeitado e que sinta, acima de tudo, que é validado nos seus sentimentos, que é aquilo que ele precisa neste momento. Exatamente. Por WhatsApp chega-nos outra pergunta, neste caso de Tânia Amado, de 44 anos, de Matosinhos. Ultimamente, a minha filha só veste roupas largas. Quando lhe pergunto porquê, diz-me que é o que se usa. Embora eu veja as amigas a usar tops curtos e roupa justa, sei que o corpo dela está a mudar, mas gostava que ela não sentisse vergonha do corpo que tem. Será passageiro? Ok, uma pergunta difícil. Aí há muitas variáveis que têm que ser avaliadas, não é? Ou seja, em primeiro lugar, na pergunta temos logo uma comparação. Exato. Não é? As amigas com a jovem, não é? A jovem pode-se vestir assim, não é? Só porque gosta. Só porque gosta. Não tem, ou seja, muitas vezes começamos logo a pensar em situações de anorexia, bulimia, distúrbios alimentares que podem ser uma preocupação, mas pode não ser nada disso. Pode não ser nada disso. Ou seja, pode ser tudo como pode não ser nada, não é? Pronto, mas começamos logo por uma comparação, não é? Que pode apenas e só ser realmente a jovem encontrar o seu próprio modelo, não é? Exato. Depois, nesse sentido, das anorexias, das bulimias, do possível bullying, não é? Que são tudo possibilidades que podem estar em cima da mesa. O que temos que fazer realmente é vigiar, estar atento aos sinais, não é?
estar atento aos sinais que possam ir existir, nos mais diversos esferas do jovem, não é? Quer na escola, quer... E aqui é importante que exista uma boa articulação da escola com os pais e dos pais com a escola, com os centros onde muitas vezes os jovens vão depois do período escolar e por aí fora. Ou seja, observar-se nas mais diferentes vertentes, não é, da esfera do adolescente. E tentar perceber o comportamento daquele jovem, não é? Sim, se é persistente, se realmente acontece em todas essas esferas ou se é contextualizado, é só naquele contexto, não é? E a partir daí realmente começar a refutar ou não essas hipóteses, não é? Mas acima de tudo é isto, é observar estes sinais e estar atento e informado. Vamos para a última, que o nosso tempo já está mesmo a chegar ao fim, mas não me queria deixar de fazer esta pergunta. Mário Gonçalves, de 43 anos, de Coimbra, que diz: tenho um filho de 13 anos e desde sempre respondemos a todas as dúvidas que tem, inclusive sobre sexualidade. Há uns dias contou-nos que um dos amigos da mesma idade lhe disse que tinha tido relações sexuais. Conversámos sobre o assunto e as consequências do sexo desprotegido, mas não deixei de pensar se seria verdade ou gabarulice. É comum o início da vida sexual tão cedo? Há pouco falávamos na puberdade, que está a acontecer cada vez mais cedo, não é? Pronto, é verdade. Agora, a verdade também é que não existe uma idade ideal para que isso aconteça, não é? Tendo em conta a maturidade dos jovens. E é verdade também que a sexualidade depois é aqui impregnada de uma série de outras variáveis, não é? Mais uma vez, tudo passa por uma boa conversa, não é? Mas esta boa conversa tem que ser contextualizada, ou seja, temos de ter aqui um bocadinho de sentido de oportunidade. Quando é que a vamos fazer, não é? E esperar um momento certo. Poderá ser através de um filme, através de uma conversa de algum amigo, proporcionar-se essa conversa. Olha, o que é que tu sabes sobre... não é? Como poderá ser também um recurso muito válido, que é os programas escolares, que começam a estar preparados de acordo com as etapas de desenvolvimento a nível psicossexual da própria criança. E isso ser uma abertura aqui também para falar acerca da sexualidade. Aquilo que realmente não podemos pensar é o facto de não falar sobre sexualidade que não existe ou não tem dúvidas. Não, nesse sentido é importante perceber-se que a sexualidade existe, faz parte de um desenvolvimento natural e saudável. É saudável que eles comecem a sentir e a explorar o seu corpo, exato, não é? Agora vamos informá-los para que eles estejam informados devidamente acerca disso. E que mais uma vez, em consciência, não é? Exatamente. Porque muitas vezes fala-se muito do problema da gravidez quando existem outros problemas como as doenças sexualmente transmissíveis, que às vezes são mais graves. Exatamente. E depois aqui existe outra questão que temos de ter em atenção, que é os veículos por onde eles se informam, não é? Exato. Porque existe muito conteúdo e muitas vezes o jovem não tem presente aquilo que é o seu papel na sexualidade, assim como a representação do seu corpo e tudo mais. E depois isto pode levar por... caminhos menos bons. Caminhos menos bons, como dizia há pouco. Caminhos menos bons por esta informação não ser a informação mais apropriada ou mais validada nesse sentido. Muito obrigada, doutora Salomé, pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer. No programa de hoje falámos sobre autoconhecimento na adolescência e escolhas que se fazem nesta idade. Enquanto pais, temos de lhes dar as ferramentas para que eles construam o seu próprio caminho. E quando achar que alguma questão ultrapassa, procure ajuda especializada. No próximo programa, regressamos com mais um tema e um especialista para responder às suas questões, que nos poderá fazer chegar através do e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contacto connosco através das redes sociais. Este programa foi patrocinado por Learn to Be.